Olá, meus queridos, meus amores! E aí, galera, como está o andamento desse projeto de vida? Já tem um tempinho aí que a gente deu uma pausa, não é verdade? Mas estamos aí continuando. Como eu falei para vocês, presencialmente nós vamos ter 6 aulas e mais uma aula de orientação para a parte que vai ser à distância. E eu espero mesmo, assim, do fundo do meu coração, que todos vocês façam a parte das aulas à distância também. Arranje um tempinho, sabe? Não, professora, mas eu trabalho no outro horário que eu não estou na escola. Não tem problema. À noite, no final de semana, arranja um tempinho e faça as aulas do projeto de vida. Isso vai mudar totalmente a visão de vocês de mundo e vai fechar aí o terceirão de vocês com chave de ouro. Por quê? Porque o projeto de vida ele serve para isso, para você projetar seu futuro, para você pensar no seu futuro e você alcançar todos os seus objetivos. Certo, meus amores? E aí, prontos para mais uma aula? Então, vamos lá falar hoje de protagonismo juvenil. Opa, quase não sai. Simbora lá para o nosso telão. O que será que é o protagonismo juvenil e sustentabilidade na escola? Volta aqui para a prof, vamos colocar ali isso aqui do ladinho e olha só, o que protagonismo juvenil e sustentabilidade na escola tem a ver com o meu projeto de vida? O que é ser protagonista, galera? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Quando a gente assiste uma novela, assiste um filme, assiste uma série, assiste um dorama da vida, tem sempre o quê? O protagonista. E quem é o protagonista? É o personagem principal. Então, como é que você vai ser protagonista? Você vai ser a peça-chave. Você vai fazer esse protagonismo juvenil na idade que vocês estão agora. Esse momento de você mostrar as transformações, você se mostrar para o mundo, você se mostrar para a sociedade, você ser o dono aí de um caminho maravilhoso. Sustentabilidade na escola. Vocês já têm ouvido falar tanto em sustentabilidade, né, gente? É trilha, eletiva, aulas de várias coisas, química, física, biologia, NBAZ, sempre vai ter algum momento que vai falar de sustentabilidade. E não pode ficar fora do nosso projeto de vida também. Então, nós temos aí hoje uma atividade voltada para o protagonismo juvenil junto com a sustentabilidade na escola. Mas para que vocês consigam fazer essa atividade, nós vamos aí dar uma mãozinha para vocês, falando um pouquinho do que é tudo isso, né? E o que tem a ver com o nosso projeto de vida. Mas antes de começarmos, eu gostaria que vocês respondessem aí agora, nesse momento, oralmente, mentalmente, essas perguntinhas. A primeira pergunta: o que você gostaria de transformar ao seu redor? O que você gostaria de fazer de diferente na sua casa, na sua comunidade, na sua escola, na sala de aula? O que você mudaria? Vamos pensar em coisas reais, coisas possíveis e coisas racionais, tá, gente? Sem brincadeiras, porque agora a gente está falando de um negócio super sério, não é não? Então, o que você transformaria ao seu redor? Pensou? E agora? O que você acha que precisa fazer para que essa mudança que você pensou aconteça? É possível essa mudança? O que você, enquanto jovem, enquanto um rapaz inteligente, uma moça inteligente, consegue fazer? O que você pode fazer para mudar isso aí que você pensou? E por último, como você pode contribuir para que a sua escola seja um ambiente melhor? O que você pode fazer de diferente, comportamental ou de mudanças físicas na escola, mudanças de alguma dinâmica, de algo que aconteça, que poderia mudar para melhorar? O que você pode fazer? Você, enquanto estudante, você, enquanto jovem, você contribuiria com o que nessa mudança?
certo? Então, tudo isso para a gente entrar neste assunto que é o protagonismo juvenil e o que ele tem a ver com o nosso projeto de vida. Então vamos dar um zoom para a gente ler bem melhor, né? Aqui esse textinho explicando. Em filmes, livros e novelas, como eu já falei para vocês, existem o protagonista, que é o personagem principal da história. Ele é o centro da narrativa e é em torno dele que tudo vai acontecer. Não é por acaso que a educação se apropriou desse termo. O que é se apropriar? Tomou para si, pegou essa palavra para quê? Para se referir a vocês, jovens, que tomam suas próprias decisões e fazem a história acontecer mediante suas ações. Volta aqui para mim de novo. E isso sim, você às vezes acha que não. Você às vezes acha que você passa despercebido, mas você não passa. Sempre você vai deixar uma marca ou um exemplo na vida de alguém. Então vamos sempre lutar para que esses exemplos sejam exemplos bons, né, meus amores? Então, ser protagonista, ser algo ou ser alguém é importante para a história da sua vida, para a história da vida da sua família, para a história da vida de quem te rodeia, para a história da vida da sua escola. O protagonismo juvenil, galera, é uma ação, é a ação de um jovem, ou seja, de você, sobre o seu entorno. O que é o seu entorno? É tudo que cerca você, a sua comunidade, a sua família e a sua escola. E esse protagonismo juvenil é a produção de uma transformação do meio em que você vive. Seja ele a cultura, na sociedade, na ciência e, claro, na história. Essa forma de protagonismo, que também deve ocorrer pelo envolvimento de decisões coletivas, porque tudo que vai transformar a vida de outras pessoas não pode ser tomada, a decisão não pode ser tomada só por você. A decisão precisa ser tomada em comum acordo com os envolvidos, a quem vai afetar, né? Formar pessoas autônomas e comprometidas com a superação de problemas da atualidade, sejam elas direta ou indiretamente afetadas por esse problema, como eu acabei de falar. Além também de você poder contribuir para a inserção da juventude no mundo adulto. Então, esse protagonismo juvenil, hoje, o que você pode fazer para mudar o ambiente em que você vive, vai já estar te preparando para a sua vida adulta. Vai estar transformando você em uma pessoa aí que consegue ter voz e vez, que consegue falar, que consegue impor a sua ideia ou mostrar a sua ideia. É importante conhecer e compreender todos os nossos direitos e deveres perante a si mesmo e perante a sociedade. Para quê? Para que nós não nos tornemos autoritários. Então, nós temos que ser racionais, realistas, pé no chão. Quando eu vou pensar em algo para o futuro ou para a minha sociedade ou para o ambiente em que eu vivo, sempre pensando no outro e lembrando que todos nós temos direitos e deveres. São vários os jovens que têm se organizado e atuado coletivamente como protagonistas das transformações que a sociedade necessita, tendo compromisso social como parte do próprio projeto de vida e se responsabilizando pela construção de um mundo em que as pessoas tenham condições socioculturais, econômicas e ambientais para realizar os projetos de vida que almejam. Ou seja, trabalhar em coletivo, trabalhar em sociedade, juntar um grupo de pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo sonho, com a mesma meta, para alcançar essa mudança através do compromisso social que você vai ter junto à sua comunidade. Então, nesse bloco voltado para o protagonismo juvenil, nós vamos propor formas de protagonismo que visam a transformação do seu entorno para que você possa desenvolver o seu projeto de vida com ética, que contemple a responsabilidade, o compromisso social e também reconheça a forma de agir coletivamente.
Como assim, professora? Como eu falei anteriormente, você não pode tomar decisões sozinhas. Tudo que vai envolver a sociedade e a sua comunidade, seja ela a comunidade onde você vive, o seu bairro, a sua cidade ou mesmo a sua escola, precisa ser tomado em comum acordo com o coletivo. E aí, vocês estão prontos para se tornar protagonista da transformação que toda a sua escola ou a sua sociedade, a sua comunidade necessita? Você está pronto? Vocês estão prontos para se juntarem nessa jornada? Então, simbora nela, né? E aí a gente vai voltar a falar sobre a sustentabilidade. Não tem como falar em mudança, em transformação do meio e do entorno sem eu falar em sustentabilidade. Como eu falei para vocês, nós já tivemos trilha de aprofundamento, eletivas voltadas para a sustentabilidade e muitas vezes professores de biologia, de NBAZ, de química, eles sempre vão, e de física também, sempre vão vir falando sobre a sustentabilidade, a importância dela para o meio ambiente. E hoje nós vamos falar sobre a sustentabilidade para além do meio ambiente, para algo ainda maior do que o que você já pensou. Então vamos lá dar um zoom de novo na nossa tela. O conceito de sustentabilidade foi sendo definido ao longo do século XX, com uma resposta à crescente percepção de que o sistema de produção e consumo mundial era incompatível com a sustentação dos sistemas ecológicos. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui, né? Vou pegar o marca-texto, que é melhor. Não levando em consideração a finitude dos recursos naturais. O que é finitude? É esses recursos naturais serem extintos, chegarem ao fim. Então, sempre foi levado em consideração sem pensar muito que algo pudesse acabar. Por exemplo, a água, né, a mata, enfim. A primeira vez que esse termo apareceu em uma agenda pública global foi em 1987. Muitos de vocês, tirando os professores, né, nem eram nascidos nessa época, quiçá nem pensados ainda pelos seus pais. Mas aconteceu em 1987 em Estocolmo, na Suécia, no relatório Brundtland da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, um documento denominado, vou grifar aqui ainda de verde, olha só, Nosso Futuro Comum. Esse documento foi importantíssimo como primeiro pontapé para se discutir sobre sustentabilidade e meio ambiente. Nele, fez-se um alerta para a necessidade de uma estruturação de um novo modelo econômico capaz de garantir simultaneamente a igualdade de direitos, que é erradicando a pobreza e reduzindo a desigualdade social. O que é erradicar? Vocês sabem o que é erradicar? É acabar com a pobreza e reduzir as desigualdades sociais, juntamente com a preservação do meio ambiente. Então, começou-se aí uma discussão de como que eu vou fazer um futuro capaz de garantir tanto a igualdade de direitos quanto a preservação do meio ambiente. Então, a ONU, junto a 150 líderes mundiais, criou em 2015, já está bem mais próximo, né, a lista dos chamados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Olha só, grave essa sigla, ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que compõem uma agenda de desenvolvimento sustentável até 2030. Então, que seria pensado para que até 2030 se alcançasse esses objetivos, e aí sim nós teríamos um mundo comum, um mundo onde o modelo econômico fosse capaz de garantir a igualdade de direitos e a preservação ambiental ao mesmo tempo. E revelam questões urgentes para sustentar a vida na Terra. Então, são coisas assim que vocês vão ver agora nesse próximo quadro, que é extremamente importante.
que, na verdade, acaba que tem-se, junto aos governos, junto às propostas políticas, quando chega a época, muitos dos nossos governantes ou futuros ou pretendentes a governantes, eles usam alguns desses objetivos. Porque se você conseguir, se uma sociedade conseguir alcançar todos esses objetivos, nós vamos viver em uma comunidade, em uma cidade, em um país muito melhor. Em um país não mais subdesenvolvido, num país desenvolvido de verdade e com direito iguais a todos, não importando o grau de escolaridade, o nível a idade, não importando o financeiro, todos teremos os mesmos direitos, assim como os mesmos deveres. Então vamos conhecer quais são esses 17 objetivos. Então vamos lá. O primeiro, que eu tenho certeza vocês já ouviram em algum momento, né, gente? Com certeza já ouviram falar em erradicação da pobreza. Então, o primeiro objetivo para esse desenvolvimento sustentável, para esse pensamento de um mundo melhor, seria a erradicação da pobreza. Depois dele, o Fome Zero. Seria não ter mais pessoas passando necessidade, não ter mais pessoas precisando, morrendo de fome. Só hidratando um pouquinho, né? Por quê, gente? O que acontece? Existem pessoas, pode ser que na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, você nunca tenha visto uma pessoa morrer de fome. Mas é uma realidade muito presente no mundo. Crianças que não têm o que comer, crianças que comem restos, crianças que você olha assim, elas estão super magras, com a barriga enorme, mas aquilo ali é só porque eles estão desnutridos e doentes, porque eles não têm uma alimentação todos os dias, como todos nós temos. Outra coisa que vai encaixar ali, na verdade todos eles vão se encaixando, boa saúde e bem-estar. Então, se você tem a erradicação da pobreza e também a fome zero, a saúde e o bem-estar vai estar garantido. Então, garantia de bem-estar e boa saúde. Ou seja, uma saúde de qualidade, uma saúde ali, um SUS que funcione. Educação de qualidade também faz parte desses objetivos. Vocês, alunos da mediação tecnológica, vocês têm a oportunidade de terem os melhores professores da região. Vocês têm a oportunidade de ter o melhor ensino, um ensino de qualidade muito alta. Tudo que vocês aprendem, tudo que vocês vivem em sala de aula, não vai perder em nada para uma instituição privada. Pelo contrário, vocês estão acima de tudo. Então, educação de qualidade, isso aqui eu tenho certeza que está garantido pelo nosso governo do estado. 5, igualdade de gênero. Hoje é uma discussão muito ampla, mas vocês podem ver, desde 2005, vem se falando, 2005, 2015, né? Vem se falando sobre igualdade de gênero. É respeitar o outro, respeitar a opinião, respeitar a forma com que o outro se vê, é respeitar o seu próximo. Água limpa e saneamento. Então, aqui, ó, quando fala de sustentabilidade, sempre a gente vai falar sobre a água limpa e o saneamento. Energia acessível e limpa também é algo que está aí totalmente voltado para a sustentabilidade. Emprego digno e crescimento econômico. Não são todas as pessoas que têm o nível de desemprego ainda é muito alto. Então, o emprego digno e faz com que esse crescimento econômico aconteça. Se todos trabalham, todos têm que gastar. A economia do estado, a economia do município vai crescer. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. Então, vai juntar aí a desigualdade social, a igualdade de gênero, a educação de qualidade, a saúde de qualidade. Então, vai reduzir as desigualdades.
11, cidades e comunidades sustentáveis. A partir do momento em que você pensar no meio ambiente, que você pensar na sustentabilidade, como vocês já viram vários projetos e também já propuseram vários projetos, tudo vai melhorar. O meio ambiente vai melhorar, a questão do aquecimento global vai melhorar, porque a gente precisa aí pensar em sustentabilidade. Consumo e produção responsável, claro, né? Reciclar, reutilizar, tudo aquilo que vocês já sabem. Combate às alterações climáticas, que também vai influenciar em tudo. Vida debaixo d'água, então preservar os nossos rios, preservar os nossos lagos, preservar os nossos peixes. Vida sobre a terra, preservar nossos animais e as nossas florestas. Paz, justiça e instituições fortes. E, por último, parcerias em prol de metas. Então, sempre tendo metas para alcançar uma melhor evolução humana e evolução do nosso meio ambiente, certo? Então, esses foram os 17 objetivos que a ONU, junto com os 150 governantes, tiveram como meta. Já alcançou? Nem preciso responder, né? Tem muito caminho ainda para frente. Mas eles instituíram essas metas até 2030. Se bem que 2030 já está batendo a nossa porta, né, gente? Já está bem aí. E vamos esperar que a gente consiga alcançar esses objetivos. Então, continuando. Como que nós podemos mudar? Como é que a gente pode ser protagonista de transformações sociais? Sim, tem como você fazer essa mudança, tem como você ser esse transformador. Então, como nós podemos ser protagonistas dessas transformações? Vocês já pararam para pensar e têm ideia de como é que essas transformações acontecem? O que você precisa fazer para participar delas? 4 diquinhas que a gente nunca deixa para trás, né? Então, 4 dicas. Compromisso social. Então, aqui, a nossa primeira dica, ter compromisso. Eita, aqui ficou muito forte, né, gente? Então, vamos mudar aqui, vamos apagar toda. Aí. Compromisso social ficou melhor. Quando entendemos que somos responsáveis pela nossa sociedade, não podemos deixar de nos comprometer com ela. Então, é fundamental para que nossas preocupações e deveres com o meio se convertam em ações capazes de transformá-lo. Não adianta só eu pensar em viver sustentável. Não adianta só eu pensar em reciclar e continuar jogando lixo. Não adianta eu pensar em sustentabilidade. Não adianta eu pensar em nada de mudança se isso só ficar no meu pensamento. Então, ação. Temos que ter ações capazes de transformar o que você pensou. Iniciativa também. Para tudo na nossa vida, nós temos que ter iniciativa. Se você não tiver iniciativa, gente, você não vai nem namorar. Porque como é que tu vai chegar na menina ou a menina vai chegar no menino? Porque hoje a gente é assim, né, meninas? Tudo é diferente. A gente também, né, esses meninos estão muito parados. Enfim. Temos que ter iniciativa. Então, é a disposição para propor e realizar algo. A iniciativa é importante para transformar aquilo que nos incomoda ao nosso redor. Tem, às vezes, umas palavras que a professora engata que não vai-se embora, né? Então, voltando. É aquela ação de transformar aquilo que está me incomodando. Então, eu tenho que ter iniciativa. Eu tenho que dar o primeiro passo. Ninguém vai conseguir andar se não tiver o primeiro passo. Autonomia. Então, essa é a capacidade de transformar o quê? As suas próprias decisões e executar ações alinhadas a elas, sem interferência ou dependência de outras pessoas ou fatores. E, por último, liderança. Eu sei que vocês já estão cansados aí de falar de protagonismo, mas já estamos finalizando. É a habilidade de orientar, conduzir e motivar. Não são todas as pessoas que têm liderança, né? Mas sempre quando vocês lembram que eu falei que nós precisamos tomar decisões em conjunto? Então, sempre vai ter um líder, porque
todos os grupos sempre tem aquela pessoa que se destaca. Então, a liderança é a habilidade que tem que estar presente aí no seu projeto de vida também, que é conduzir e motivar o grupo e as pessoas para que hajam com o propósito e aí sim vocês vão alcançar os seus objetivos, beleza? Então, vamos para a atividade? Então, a hora da atividade. Vou explicar para vocês a atividade de hoje, só que é assim, vocês vão começar ela, eu gostaria muito que vocês fizessem uma atividade assim, bem elaborada, sabe? Gaste tempo fazendo ela sim. Você sabe que você vai ter a próxima aula daqui a alguns dias ainda, né? Então, use a aula de hoje para começar a pensar nessa atividade, para se organizar em grupos e aí vocês vão desenvolver essa atividade e enviar ela para que a prof aqui possa ver também. E eu sei que vocês vão arrasar. Então, vamos lá. Que atividade é essa que a professora está aí trazendo para a gente? Lá vem mais trabalho para nossa cabeça. Relaxa, que vai ser legal, tá? Então, vamos lá. Após conhecer algumas das práticas de sustentabilidade e refletir sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são aqueles 17 lá que eu mostrei para vocês, você vai participar de um projeto de intervenção cujo objetivo é transformar o quê? A sua escola em um ambiente mais sustentável. Professora, a gente já tem alguma coisa em mente. Professora, a gente já trabalhou na trilha, a gente já trabalhou na eletiva sobre isso. Vamos aprofundar mais ainda. Como? Primeiro, vamos organizar em grupos. Então, organize-se em grupos. Cada grupo escolherá um problema da escola relacionado a uma dessas ODSs que a gente levantou lá. Levando em consideração o interesse que esse grupo tem pelo tema, a importância de atuar para a solução do problema, a viabilidade, ou seja, é possível a gente fazer? Se for possível, então, ok, vamos lá fazer. De desenvolver um projeto com essa temática na escola em que estudam. Depois que vocês se organizarem, que vocês pensarem aí o que daquelas 17 você pode fazer aí na sua escola, que é o que está faltando para a escola melhorar, você vai pensar no roteiro. Cada grupo deve elaborar um roteiro e pensar em maneiras de trabalhar cada aspecto do problema com o objetivo de quê? Executar o projeto como um todo, ou seja, realizar aquela mudança. Criem estratégias para o que deverá ser feito em cada uma das etapas a seguir. Primeiro, diagnóstico do problema relacionado, elaboração de uma proposta de solução, verificação da viabilidade e do potencial da proposta, desenvolvimento da proposta de intervenção, execução da intervenção e acompanhamento e avaliação da mesma. Depois que vocês conseguirem montar esse roteiro em todos os passos que vocês podem fazer, vocês vão então para a apresentação, que é compartilhar com toda a turma e comigo, claro, né? O percurso e os resultados do projeto do seu grupo. Cada grupo pode escolher a forma de apresentação. Pode apresentar via slide, pode apresentar através de um vídeo, pode apresentar só falando aí na sala, não tem problema. Pode apresentar através de desenhos, não importa. Pode apresentar através de fotos. O importante é que vocês consigam encontrar o problema, que vocês consigam propor algo para mudar e vocês, junto com a perseverança, com a autonomia, com ali as suas intervenções, consigam alcançar esse objetivo. Ok? Eu já estou ansiosa para saber qual é o projeto de vocês e o que vocês pensaram, o que vocês vão resolver e como vocês vão transformar. Viram que não é uma atividade que você vai começar hoje e já terminar hoje? Não, tem um bom caminho aí para ser percorrido e eu espero que vocês tenham muito sucesso, tá bom? Um grande beijo e nós nos vemos na próxima classe.